Olá, meus queridos irmãos e irmãs, Deus abençoe a cada um de vocês. Obrigado por estarmos aqui mais um domingo, domingo do Senhor, e hoje nós celebramos o sexto domingo da Páscoa. Então abra o seu coração, é aquele momento que nós permitimos que essa palavra penetre na nossa vida. Por isso vamos ouvir o que o Senhor Jesus quer nos falar neste dia tão importante para cada um de nós. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará. E nós viremos e faremos nele a nossa morada. Quem não me ama, não guarda a minha palavra. E a palavra que escutais não é minha, mas do Pai que me enviou. Isso é que vos disse enquanto estava convosco. Mas o defensor, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará tudo e vos recordará tudo o que eu vos tenha dito. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Mas não a dou como o mundo. Não se perturbe nem se intimide o vosso coração. Ouviste que eu vos disse: Vou, mas voltarei a vós. Se me amasseis, ficareis alegres, porque vou para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Disse-vos isto agora, antes que aconteça, para que quando acontecer, vós acrediteis. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, estamos chegando à reta final, então, do tempo da Páscoa. No próximo domingo, então, nós já vamos celebrar a ascensão do Senhor, Jesus, que sobe aos céus. Então, nós estamos vivenciando esse momento que Jesus passou, com os discípulos na terra após a ressurreição. E é claro que esse evangelho nós voltamos, à Quinta-feira Santa, onde Jesus ali fez a última ceia, com seus discípulos. E nós comentamos no final de semana passado que os evangelistas, São Lucas, São Mateus, São Marcos, os três relataram o que aconteceu lá na última ceia. Porém, São João foi o único que relata o que Jesus disse depois da comunhão. Aí, quando Judas se retira da comunhão, sai, se levanta da mesa, então ali Jesus começa a fazer como se fosse um testamento, E a igreja nos coloca exatamente isso. Por isso que nós retornamos a esse período lá na Quinta-feira Santa, como um testamento. Depois da morte, agora nós vamos ler o testamento. E aí nós acompanhamos, então, no final de semana passada, onde Jesus disse o quê? Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. E Jesus vem colocando uma série de amor para nós. E esse amor nós colocamos aqui, que esse amor nada mais é que um amor ágape. Aquele amor incondicional, E aí nós temos que de fato nos perguntar se nós estamos amando a Deus corretamente, porque hoje Jesus diz algo importantíssimo para nós: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e eu e meu Pai o amará, e nós viremos e faremos nele a nossa morada. Meus queridos irmãos e irmãs, olha que Jesus fala hoje, que se nós amarmos a Deus, se nós guardarmos a sua palavra, E guardar a sua palavra é importante, não é somente pegar a Bíblia e guardar na gaveta, não é isso, Guardar a palavra é colocar em nosso coração e praticar na palavra de Deus, Então, se nós fizermos isso, se nós amarmos a Deus verdadeiramente, se nós guardarmos a sua palavra em nosso coração e pôr em prática, olha só, olha a promessa aqui, que coisa mais bonita, nós faremos a nossa morada. Então, se nós amarmos e guardarmos a sua palavra, Jesus nos deixa aqui algo muito importante, que vai fazer morada em nós. Olha só
que coisa mais bonita, vai habitar em nós, fazer morada. Assim, na sua casa, por exemplo. Como é gostoso, né, quando alguém consegue adquirir uma casa, ter a sua casa própria, ter as suas coisas e ali morar, né? Você pode perceber que a gente pode fazer várias viagens, vários passeios, conhecer vários lugares, né? Que vai cansar com certeza. Mas como é gostoso quando a gente volta na nossa moradia, quando nós dormimos e fala, nossa, nada melhor que dormir na nossa casa. Por quê? É a mesma coisa com Deus. Deus faz morada na nossa vida. Imagine que gostoso fazer morada na nossa vida eternamente. E como é gostoso de fato nós estarmos na casa de Deus, né? Jesus deixa aqui esse grande testamento para nós, né? Que fará de fato morada para aquelas pessoas que amarem verdadeiramente a Deus. Aqueles que verdadeiramente guardaram a sua palavra. Então isso significa que quem não me ama não guarda a minha palavra. Então essas pessoas que não amam a Deus, que não guardam a sua palavra, ficará mais difícil de Deus habitar nessa pessoa. Olha só. É claro que nós já falamos muitas vezes sobre isso também, que nós recebemos o Espírito Santo de Deus no batismo e nós recebemos ainda mais a confirmação da graça de Deus na nossa vida na crisma, né? Então é importante isso, mas não é somente isso. É amar a Deus e guardar a sua palavra. É estar o tempo todo na casa de Deus, né? É estar em busca de Deus. Não é somente receber esses mistérios, né? E sumirmos a igreja. Então, Jesus deixa claro que se nós não amarmos e não guardar a sua palavra, de fato, ficará difícil, né? De Deus agir, colocar a graça sobre nós. E isso só depende de cada um de nós. Então perceba que quem ama e quem guarda a sua palavra, Deus fará morada. Nós temos que amar verdadeiramente a Deus. Muitas vezes nós achamos que amamos, né? E eu já falei sobre o amor aqui. Hoje as pessoas, de fato, acham que o amor é assim, da noite para o dia. Quando as pessoas conhecem a pessoa hoje e amanhã já está falando que ama. Então não é esse tipo de amor. Não é. Não adianta eu falar que amo a Deus. Não adianta eu falar que eu amo a Deus, mas eu não guardo a sua palavra. Então não adianta eu falar que eu amo a Deus, mas eu não coloco em prática, eu não vou em busca, eu não estou na casa de Deus. E hoje tantas coisas acontecem, e muitas vezes pequenas coisas, nós já desistimos de ir na casa de Deus. Nós desistimos de ir em busca de Deus. Porque parece que o ser humano está cansado. O ser humano parece que não tem mais amor ao próximo, né? A gente vê tantas coisas acontecendo, as pessoas se afastando. E olha só, Jesus e Deus fala aqui o que? O defensor Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome. Então, Jesus, e aí nós vamos celebrar isso aqui na próxima semana, que Jesus sobe aos céus, né? Exatamente essa ascensão do Senhor, que foi necessário, né? Exatamente necessário, mas que quando ele sobe, ele deixa o Espírito Santo para nós, e a palavra é clara, né? Enviará em meu nome e ele vos ensinará tudo e recordará de tudo o que vos tenha dito. O defensor, aliás, o paráclito, né? Aquele que defende, o advogado que nos protege, enfim, é aquele que nos conduz. O Espírito Santo veio para nos conduzir, para nos guiar. Então muitas vezes eu estou tendo uma dificuldade, eu estou tendo situações difíceis na minha vida, que possamos invocar o Espírito Santo. É a terceira pessoa da Santíssima Trindade, o Espírito Santo, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Esse Espírito Santo que Deus nos deixou, quando Jesus sobe, como podemos tentar explicar? Jesus, antes da sua ressurreição, quando viveu com os discípulos, ele ainda era apenas o corpo, não é? Somente o corpo ali. Então ele não conseguiria estar ao mesmo lugar, em vários lugares ao mesmo tempo, porque ele tinha um corpo. Então ele tinha fome, ele tinha sede, ele cansava, ele dormia, não é isso? Porque ele tinha um corpo.
um corpo humano. Então, era necessário a subida de Jesus aos céus, né? Porque Jesus passa a ter esse corpo glorioso e novamente é um ser espiritual, porque Deus é espírito, né? Então nós sabemos disso. Então Jesus precisava subir aos céus, porque agora sim ele consegue conduzir a cada um de nós, ele consegue guiar a cada um de nós, né? Ele consegue estar o tempo todo em todos os lugares, por isso deixou o Espírito Santo. Então ele vive em nós. E quando nós ouvimos isso, algo tão bonito e maravilhoso, que se nós amarmos a Deus, que se nós guardarmos a sua palavra, então Ele fará morada em minha vida, meus queridos irmãos e irmãs. Por que nós não amamos então de verdade? Por que nós não queremos amar a Deus sobre todas as coisas? Por que será que nós colocamos empecilho em tudo quando nós falamos de Deus? Quando nós falamos de ir na igreja, aparecem tantos obstáculos. Quando nós falamos que vamos seguir a igreja, parece que a própria família nos impede. Como é que pode então nós queremos que Deus faça morada na minha vida, na sua vida, se eu não faço nada para querer estar com Deus? Então, meus queridos irmãos e irmãs, nós vivenciamos um tempo maravilhoso, nós estamos aí encerrando nessa reta final. Abra o seu coração, peça a misericórdia de Deus. Quando nós tivermos dúvida, quando nós tivermos a incerteza de fazer ou não fazer, quando nós estivermos completamente perdido, invoque o Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus, né? Muitas pessoas invocam outras coisas, mas não de Deus. Eu só invoco o Espírito Santo de Deus, somente. Quando eu estou em dúvida, quando eu preciso de uma força, de uma ajuda, eu invoco o Espírito Santo de Deus. E eu posso dizer para você com toda clareza e certeza: mas eu não sei rezar a oração do Espírito Santo, vinde o Espírito Santo, encher os corações dos vossos fiéis. Não tem problema. Invoca o Espírito Santo. Fala: Espírito Santo, me ajude, eu preciso de Ti. Invoca o Espírito Santo, né? Porque Deus é amor. Qual é a palavra que Jesus pregou o tempo todo? O amor. A palavra de Deus é o amor. Então nós temos que amar o próximo. Nós temos que respeitar. Nós temos que praticar a palavra de Deus. Nós temos que colocar em prática. E aí, com certeza, eu não tenho dúvida nenhuma que Deus fará morada eternamente na nossa vida. E aí, meus queridos irmãos e irmãs, assim que nós fecharmos os olhos na terra, com certeza nós abriremos esses olhos no céu. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e até a próxima, se Deus quiser. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.